da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fla. É um jogo muito grande, um jogo de extrema importância. O Amazonas é um clube novo, que vem crescente. Todos nós, atleta ou staff, sabemos da importância desse jogo. É um jogo muito importante, contra o Flamengo, assim como foi contra o Santos também. E vamos em busca da vitória e da classificação, disse. Situação dos times na Copa do Brasil. Antes de mais nada, vale lembrar que o Flamengo venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1-0. Com isso, o rubro-negro visita o Amazonas com a vantagem do empate. À época, no dia 1º de maio, Pedro marcou o gol que garantiu a vitória rubro-negra. Agora, portanto, o Amazonas precisa pelo menos de uma vitória simples, ou seja, por 1-0, para levar a decisão para os pênaltis. Por outro lado, caso a equipe manauara ganhe o jogo por 2 ou mais gols de diferença, supera o Flamengo e avança às oitavas de final. Flamengo e Amazonas se reencontram nesta quarta-feira, 22, e medem forças a partir das 21h30, horário de Brasília. Com isso, o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil acontece na Arena da Amazônia, em Manaus. A delegação rubro-negra chega à cidade que vai cedir o duelo nesta terça, 21, à noite. O elenco do Flamengo viajou na tarde desta terça-feira, 21, para Manaus, onde enfrenta o Amazonas, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Para o duelo decisivo, que acontece às 21h30, horário de Brasília, da quarta, 22, Tite não vai poder contar com Bruno Henrique e Eric Pulgar. A começar por Bruno Henrique, o atacante segue em tratamento no departamento médico do Flamengo por conta de entorse no tornozelo esquerdo e, com isso, não seguiu viagem com o elenco rubro-negro para Manaus. A segunda ausência é Eric Pulgar. Isso porque o chileno está na última fase de transição após lesão, também no tornozelo esquerdo, e será preservado por Tite. Situação do Flamengo na Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo de ida contra o Amazonas por 1-0. Sendo assim, o rubro-negro chega para o duelo da volta com vantagem do empate no placar. Além disso, por não ter critério de gol fora de casa, se a partida terminar com o triunfo do time aurinegro por um tento de diferença, a decisão segue para os pênaltis. O jogo buscando a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e sonhando com o pentacampeonato, o Flamengo encara o Amazonas às 21h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, 22. Na Arena da Amazônia, em Manaus, os times duelam pelo jogo de volta da terceira fase do mata-mata. O Flamengo vai a campo na próxima quarta-feira, 22, contra o Amazonas, em Manaus. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, na Arena da Amazônia. Vale lembrar que o time carioca venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1-0. Desse modo, visita a equipe aurinegra com a vantagem do empate. Além disso, não existe critério de gol fora de casa na competição mata-mata nacional, ou seja, qualquer igualdade no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.